Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vim conversar com vocês sobre algo bem sério. Vai ser um alerta mesmo e compartilhar a minha experiência aqui com vocês. Há 4 dias atrás eu passei por uma cirurgia e eu esperei para vir conversar com vocês sobre isso. Eu vou até compartilhar esse vídeo assim, não vai ser em tempo real, vai ser depois, quando eu me sentir mais confortável de expor esse assunto com vocês. Eu coloquei silicone, brincadeiras à parte. Sim, eu operei os seios, mas eu não coloquei silicone. Eu queria, sei lá, começar esse vídeo de uma forma mais descontraída, porque o assunto é um pouquinho chato, mas eu queria fazer essa brincadeira com vocês, já que eu tô com esse sutiã cirúrgico, mas a questão é que já fazem alguns anos que eu checo sempre os meus seios, porque eu sempre tive alguns cistinhos no meu seio. Sempre não, mas pelo menos nos últimos 10 anos eu tenho que sempre dar uma olhadinha nesses cistos que eu tenho no seio. E eu fiquei um tempinho nesses últimos anos que a minha vida foi uma loucura aqui na Austrália. Eu não fiz o check-up como eu deveria fazer. E aí, nesse ano passado, era uma meta minha fazer check-up, cuidar da minha saúde, que foi algo que eu deixei um pouco de lado nos últimos anos. Quando foi no meio desses check-ups, a minha médica falou que algo, não saiu muito legal no resultado do meu exame do seio e que ela achava melhor eu ver uma especialista. E eu fui nessa especialista e ela me explicou tudo certinho sobre o que significava cada coisa. E tinha um cisto meu que estava ali meio irregular. E aí eu fiz uma biópsia. Só que, claro, quando a gente ouve essas coisas, a gente já não fica muito bem da cabeça, né? Porque a gente já começa a imaginar várias coisas, já começa a não ter pensamentos muito legais quando você ouve que algo não tá muito legal na sua saúde. Fui fazer uma biópsia. Eu fiz essa biópsia acho que há um mês atrás. E aí, nessa biópsia, saiu meio inconclusivo o resultado. A médica falou que era um cisto benigno, só que assim, ela me explicou que existem dois tipos de cisto benigno. Um cisto benigno que está adormecido e tem um cisto benigno que está produzindo células. E esse cisto que produz células, no futuro ele pode me trazer problemas, ele pode produzir células cancerígenas. Ela queria saber qual desses dois tipos de cistos eram, de tumores era, e saiu meio inconclusivo, assim, o resultado da biópsia. Eles não saíram falando assim, é um cisto benigno, mas a gente não sabe se tá produzindo célula ou não sei. E a minha médica falou, não, eu acho que é melhor você retirar esse cisto. Já vou falar pra vocês que a biópsia eu achei um exame, assim, pior do que eu imaginava. Não o exame em si, porque você tá anestesiado. Inclusive eu fiquei dopada, porque eu falei pra minha médica que eu tenho problemas assim com exames, eu passo mal, fico muito nervosa, e ela me deu um remedinho pra me deixar mais relaxada, um ansiolítico mais forte ali que me dopasse. E
O exame em si foi até tranquilo de fazer a biópsia, porque eu estava dopada, feito com anestesia local, mas depois a recuperação é um pouco lenta, sabe? Eu achei que ficou bem dolorido, foi bem dolorido, foi bem parecido com a minha recuperação agora da cirurgia, tá? Pra ser bem sincero com vocês. Então, após uma biópsia, você tem que tomar mais cuidado, sim. Eu fiquei com o seio bem roxo, o meu braço ficou bem dolorido, enfim. Então eu tive que ter uns dias ali de repouso e eu demorei para conseguir voltar às minhas atividades normais na academia. E aí, dito isso, saindo o meu resultado, como saiu assim, inconclusive, ela não sabia qual dos 2 tipos era, ela falou pra mim, não, a melhor coisa que você tem que fazer é retirar esse tumor, porque ele pode te trazer problemas no futuro, então quanto antes você tirar, melhor. E aí eu já fui correr pro meu plano de saúde, ver o que iria cobrir, o que não iria cobrir, porque, né, eu tô fora do Brasil e, como a gente sabe, procedimentos médicos fora do Brasil são caríssimos, são muito caros mesmo. Então eu tive que ir atrás dessas coisas, saber o que iria cobrar, o que não iria cobrar. Graças a Deus, o meu plano, assim, cobriu a maior parte das despesas, mas ainda assim eu tive que pagar muita coisa. Bom, a cirurgia foi tranquila, assim, eu tive um pré-cirúrgico meio conturbado, porque eu desmaiei no exame pré-operatório. Eu não sei se foi de nervoso, se foi de desidratação, porque eu tava muitas horas sem poder comer, sem poder beber água pra cirurgia. E aí, antes da cirurgia de retirada de um tumor, eles fazem uma marcação. Eu não sei dizer, não sei como que fala isso em português, mas eles, tipo, que colocam um marcador ali, exatamente onde está o tumor, para quando a médica for fazer a cirurgia, ela ser precisa, sabe? Retirar exatamente onde o tumor estava. Então, eu fiz esse procedimento e aí é feito com anestesia local, o médico coloca esse marcador ali no tumor. E aí, após isso, eu fui fazer a mamografia para ver, para o médico ver se ele colocou exatamente no lugar correto, né? E durante a mamografia eu desmaiei. Eu desmaiei, fiquei lá estatelada no chão, fui socorrida por um monte de enfermeiros, fiquei mal mesmo a ponto deles me internarem, sim. Fiquei internada até a hora da cirurgia, tomando soro na veia, inalando oxigênio, porque eu fiquei muito mal. Mas, enfim, e aí eles tiveram que esperar um pouco a minha pressão subir, que estava muito baixa, para mim poder fazer a cirurgia. E aí depois, quando eu melhorei, eu entrei pro centro cirúrgico e, gente, não vi mais nada. O anestesista me apagou em questão de 1 minuto, que eu tava lá dentro. Ele falou, eu vou colocar um remedinho aqui em você, que não é anestesia ainda, mas é só pra te deixar mais relaxada pra cirurgia. Gente, foi tudo que eu ouvi, tá? Depois eu acordei já na sala de recuperação pós-cirúrgico. Então, foi muito tranquilo. Depois que eu acordei, eles já me deram coisa pra comer, como eu tinha desmaiado, né? Eles sabiam que eu tava fraca, então eles me deram já um sanduíchezinho pra mim comer. Eu pedi café, a enfermeira me deu café, nossa, parecia que era o melhor café da minha vida, sério. Muito bom, tomei 2 copão de café. Pós-cirúrgico, gente, eu fiquei ligadona. Os outros pacientes ali da ala que eu tava, estavam todos assim, quietinho, encolhidinho, e eu tava ligadona no 220 pós 2 copos de café.
pós-cirúrgica, tá? E eu liguei a TV, eu tava super entediada, porque eu não tinha nada pra fazer. Eu passei o dia inteiro deitada, porque eu fui internada antes, fiquei deitada. E aí fui pra cirurgia, acordei da cirurgia e fiquei lá sem fazer nada, não podia ver meu marido, não podia... A enfermeira deixou eu conversar com ele pelo telefone, ela ligou pra ele. Super querido. Nossa, o pessoal do hospital foram uns amores, me trataram muito bem. E assim que eu acordei da cirurgia, eu falei pra enfermeira que ela precisava avisar o meu marido que eu tava acordada, que eu tava bem. Porque ele tava super preocupado, realmente ele tava muito, muito preocupado. Ele ficou comigo o dia inteiro no hospital. Foi na sexta-feira que eu fiz a cirurgia, dia 6 de fevereiro. E ele tava super preocupado e ele ficou muitas horas ali, da hora que eu entrei pra cirurgia até a hora de eu sair, de eu receber alta, foram 4 horas. Então a gente ficou 4 horas sem se ver, sem ele ter notícia minha, nem nada. Então, assim, que eu falei pra enfermeira que ele tava muito preocupado comigo, ela ligou pra ele, ela perguntou se eu queria falar com ele. Aí eu peguei o telefone e falei com ele, falei que eu tava bem, falei que eu já tinha comido e que eu só tava esperando receber alta. E aí eu saí, ele tava lá me esperando. A enfermeira me levou de cadeira de rodas até a saída do hospital. E, enfim, e aí eu tenho que fazer repouso absoluto por 2 semanas. Tá sendo um pouco dolorido, sim. Tá sendo um pouco difícil, porque eu tenho que fazer as... Assim, tá sendo difícil porque eu quero fazer as minhas coisas, porém eu não posso. Não posso pegar peso, não posso fazer muita coisa. Então, essa tá sendo a parte mais difícil. Eu me sinto muito sonolenta, porque eu tomo os remédios para dor, sinto um pouco de dor no seio. Foi a cirurgia bem aqui do ladinho, então às vezes eu sinto dor aqui. Aí se eu fecho muito o braço, dói um pouquinho. Sinto dor às vezes no ombro, nas costas, às vezes na costela também. Então assim, depende da hora. Tipo, agora eu tô super sonolenta porque eu tomei medicamento. Mas eu queria vir fazer esse vídeo pra vocês, até mesmo porque... pra ocupar a minha cabeça. Fazem 4 dias que eu tô aqui de repouso. Todos os dias eu saio pra dar uma caminhadinha. A médica falou que eu podia caminhar, que seria bom. Então eu saio, dou uma caminhadinha. Se eu não caminhar, eu tenho que usar meia de compressão. Então eu prefiro caminhar do que ficar o dia inteiro de meia de compressão. Tenho um dia 18, na próxima quarta-feira. Eu tenho consulta com a minha médica. Ela vai trocar o curativo. E também ela vai já me falar do resultado da minha biópsia. Bom, ela me disse que se o resultado chegar antes da minha consulta, ela já vai me ligar e falar o resultado da minha biópsia. Se não, ela vai me falar só no dia mesmo da consulta. Além da dor, assim, do desconforto da dor, eu também tenho sentido muito enjoo. Então, todos esses dias eu tenho tomado remedinho de enjoo também, porque após eu comer, eu tô me sentindo mais enjoada. Oi, gente. Eu nem sei se eu consigo falar. Eu tô... Não queria aparecer assim aqui pra vocês, mas eu já queria gravar em tempo real. Que eu tô muito, muito feliz que a minha médica acabou de me ligar e falar que o resultado da biópsia é 100% benigno, que eu não vou precisar fazer nenhum tratamento, nem nada. Na nossa conversa, um pouquinho antes da cirurgia, ela me deixou um pouquinho preocupada, porque ela falou que seria feita a biópsia e que se... Porque é sempre feito, né?
biópsias também pós-operatório. Eu fiz a biópsia antes para saber se vai precisar operar e ela disse que era benigno, mas antes da operação ela foi me ver e falou que ia ser feito uma biópsia novamente. Eu sei que isso é algo comum, que sempre acontece após as cirurgias, mas que ela citou uma coisinha assim, que foi: a gente vai ver se é benigno e se não for maligno, nós vamos discutir sobre os tratamentos. E isso, eu vou confessar que todos esses dias eu tentei não me preocupar com isso e me manter, sabe, bem confiante, que não deixar essas palavras entrar na minha cabeça. Eu sei que ela precisa me dizer isso, mas até então eu tinha ouvido só que era benigno, mas na pré-cirurgia ela falou algo que me deixou assim com a pulga atrás da orelha. O meu marido também, e eu bati o pé e falei pra ele: a gente não vai se preocupar com isso, porque é benigno, eu sei que é benigno e não tem outra conversa. Vai ser benigno. E eu tava 100% confiante em Deus, principalmente. Eu sabia que Ele não ia deixar. Eu sabia que Ele ouviu as minhas orações. Eu não sou uma pessoa chorona, mas eu desabei no choro. Parece que foi um alívio, sabe? Ouvir isso, ouvir que eu não tô doente, que tá tudo bem e que agora é só eu me recuperar, continuar cuidando da minha saúde, fazer meus exercícios físicos, me alimentar bem, para continuar aí saudável por muitos e muitos anos. Hoje já são 2 semanas e meia desde que eu fiz a minha cirurgia. Eu, na quinta-feira passada, hoje é quarta-feira, na quinta-feira eu fui fazer a minha consulta com a médica. Eu inclusive ia finalizar esse vídeo no dia que eu tive a minha consulta, mas eu acabei esquecendo. E, gente, eu não sei o que acontece, mas depois da minha consulta eu tive, acho que, os meus dias mais doloridos desde que eu fiz a cirurgia. A consulta foi, assim, super tranquila. A médica me explicou dos resultados da biópsia que foi feita, do tumor que foi retirado. E graças a Deus, como eu falei para vocês no vídeo anterior, o tumor era benigno, então foi um alívio ouvir isso. E ela me explicou ali mais direitinho na consulta. Ela olhou como que tava, né, o corte da cirurgia, e tava bem, só que eu tava falhando em colocar gelo, então eu tava com bastante inchaço. E ela se preocupou um pouco com isso, mas falou pra mim colocar bastante gelo e tirou o curativo. Ela falou pra mim que eu não precisava mais ficar com o curativo. Eu já comecei a usar coisas para cicatriz, agora pra mim não ter uma queloide, né, onde foi o corte. O corte é de, eu acredito, né, que seja quase 10 centímetros. Por que eu acho isso? Porque a fita que eu coloco, ela tem exatamente 10 centímetros. E o corte é pouca coisa menor do que a fita. E isso me assustou um pouco,
Porque sim, eu tinha visto já que o corte era bem grande, mas eu não imaginava que era tanto. Inclusive, eu já vou até mostrar pra vocês os produtos que a médica me indicou pra mim usar na minha cicatriz. Eu acredito que aí não vai ter exatamente os mesmos produtos, mas deve ter produtos similares, né? Porque eu acho que pouca gente fala sobre isso, sobre como tratar cicatriz de cortes, pós-operatório e tal. Então, a primeira coisa que ela me indicou foi uma pomada, que é tipo um siliconezinho próprio para cicatriz, e ela tem vitamina E, que é ótimo para cicatriz. E quando você tem ali um corte, você tem que hidratar bastante. Uma coisa que ela falou também, como o corte é assim, reto, acho que é horizontal, né? Ela falou pra mim nunca massagear o corte assim na vertical. Sempre de cima pra baixo, fazendo o movimento da cicatriz. Porque se eu fizer de lado assim, a cicatriz pode alargar. Então eu sempre, quando eu coloco esse cremezinho, eu coloco de baixo pra cima, assim, espalho. Aí eu espero uns 3 minutinhos, que é a indicação do próprio produto, esperar secar. E aí depois eu coloco essa fita. Essa fita, ela é própria pra cicatriz. Ela é até meia emborrachadinha, sabe? Ela cola na pele, assim, ela é bem firme, ela gruda mesmo na pele e protege bastante. E ela também é à prova d'água. E aí, aqui tem as indicações conforme os dias forem passando, para você aumentando as horas que você fica com a fita, exatamente para não dar irritação na pele. Então você vai indo aos pouquinhos. No primeiro, no segundo dia são 4 horas, depois aumenta 8 horas, depois 12 horas por dia que se fica com a fita. Depois que eu fui na médica e tirei o curativo e comecei a andar sem o curativo, eu comecei a ter muita dor. Então, para dormir foi horrível. Eu dormi todos os últimos dias no sofá, porque eu não tava conseguindo dormir na cama, tava extremamente dolorido, tava realmente tendo muita dor. Eu comecei até a ficar com um pouco de medo, sabe? De estar infeccionando alguma coisa, mas eu comecei a usar muito gelo depois que eu saí da consulta dela. E ela falou pra mim que eu tinha que realmente colocar gelo, que tava duro, que tava inchado. Realmente, o meu peito tava empedrado, sabe? Tava uma pedra. Eu comecei a usar gelo loucamente, umas 4 vezes ao dia. Eu tava lá, gelo, 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 gelo. E evitando ao máximo fazer muito esforço. E eu senti muita diferença nos últimos 2 dias, sabe? Nesses últimos 2 dias eu senti que eu fiquei mais confortável. Essa noite, nas últimas 2 noites também eu consegui dormir na cama, que foi maravilhoso. Tem sido, nossa, muito bom poder voltar a dormir na minha caminha. Já faz uns dias também que eu não tomo nada de remédio para dor, graças a Deus. E eu comecei a exercitar. Eu coloquei isso como meta na minha vida. Esse período foi, assim, assustador para mim. Foram, assim, os últimos meses. Esse processo começou em julho, porque eu fiz o meu check-up em julho. Em agosto eu já recebi a mensagem da minha médica falando que eu deveria retornar, porque para quem não sabe, aqui a gente não tem retorno na médica. A gente só retorna se tem alguma coisa errada com você. E eu tinha acesso a todos os meus exames, menos o exame do seio. E a médica mandou eu retornar. Então, o meu susto começou ali, em agosto do ano passado. Fui para o Brasil, porque como eu falei para vocês, tinha muita coisa
dando errada na minha vida, eu tava surtando aqui, e isso foi mais uma coisa, sabe? Ai, não, mais uma coisa dando errado, um problema de saúde agora. E, enfim, desde que eu voltei, eu comecei a ir atrás, foi a primeira coisa que eu fiz, foi marcar a minha médica, ir na especialista, começar a fazer os exames e marcar para fazer a cirurgia. Enfim, gente, foi um processo longo, mas graças a Deus não foi nada grave. Tô cuidando bastante, tô focada em cuidar muito da minha saúde. Vocês sabem, né, que eu me alimento muito bem, eu sou, assim, muito preocupada com a minha saúde, mas eu escorrego um pouquinho em relação a exercício físico, eu confesso. Talvez para vocês pode parecer que não, mas eu sempre fiz exercício físico meio que arrastada, sabe? Meio que, ai, que saco, eu vou ter que fazer exercício físico. E nesse período em que eu tava me preparando para fazer a cirurgia, em que eu tava esperando para receber o resultado da biópsia do tumor, eu tava assim falando para mim mesma: nunca mais reclame de de fazer um exercício físico, porque agora você sabe que tem muita gente que quer ser saudável, que quer poder estar fazendo o que você pode fazer e você tá aí reclamando, sabe? Tem tanta gente no hospital querendo ter um pouquinho da saúde que você tem e você tá em casa reclamando de preguiça, de exercitar, sabe, fazer algo que te faz bem. E eu tava contando os dias para poder voltar a me exercitar. Eu coloquei como meta, desde que eu fiz a cirurgia, eu coloquei como meta, como essa segunda-feira eu iria... Porque como na sexta fizeram 2 semanas que eu fiz a cirurgia, eu tinha que ficar 2 semanas exatas de repouso. E aí eu tranquei a minha inscrição na academia, porque senão eu ia ter que ficar pagando. E aí eu coloquei a inscrição ficar bloqueada até domingo para mim ter certeza de que eu ia tá um pouquinho melhor para voltar a me exercitar. E claro, com orientação da médica, eu perguntei para ela se eu já podia voltar, falei que eu pretendia voltar bem aos pouquinhos, então eu não fiz assim um super treino, tá? Na segunda-feira eu fui na academia e fiz 20 minutos de bike. 20 minutos? Não, foram quase 30 minutos de treino na bike. E foi um treino assim bem devagarzinho, bem levinho, no nível 1, zero preocupação. A minha preocupação era assim, você está retomando, e fora que eu não queria, eu ainda estava com dor e eu não queria me exceder, fazer muita movimentação e começar a me dar muita dor, porque eu ainda tô com bastante inchaço, então eu tenho que cuidar bastante disso, eu vou ter que voltar bem aos pouquinhos mesmo. Então, segunda-feira eu fiz quase 30 minutos, ontem eu fui lá, fiz 15 minutos de bike, fui embora. Hoje eu fui lá e fiz musculação nas pernas, apenas, assim, aquela musculação em cadeira, sabe? Nada de fazer barra que tem que pegar com os braços, ou nada que precise usar os braços, sabe? Sentei na cadeirinha, botei lá um peso leve e fiz os meus treinos. Apenas para ir reativando meus músculos aos pouquinhos e não fazer muito movimento brusco que vai me causar dor depois do exercício e tal, né, no seio. Porque não é só a questão da cirurgia, né, gente? Eu tenho um seio um pouquinho mais avantajado, o que acaba que esses movimentos mais bruscos faz balançar, e nesse balançar vai mexer na minha
na minha cirurgia, né? Na minha cicatriz da cirurgia. Graças a Deus deu tudo certo. Agora eu só volto da médica no meio do ano, entre junho e julho. Eu vou fazer o exame de ultrassom do seio e a médica vai checar como é que tá tudo, como é que tá os meus seios. E isso é um processo que eu tenho que fazer anualmente. E novamente eu falo para vocês, procure uma médica, mesmo que a gente não tenha idade de fazer mamografia, enfim, isso não quer dizer nada, tá? Mas muitas mulheres só têm câncer depois dos 40 anos, depois de tantos anos, a mamografia é só a partir de tantos anos. Gente, peça, toda vez que você for fazer o check-up, peça para fazer ultrassom do seu seio também, tá? Peça isso, porque você nunca sabe. Nunca sabe se vai surgir alguma coisa inesperada, o que vai acontecer, porque às vezes tem muito médico que só vai atrás quando a coisa tá feia mesmo. Então, assim, vai atrás, investiga, peça para fazer ultrassom. Eu faço ultrassom no meu seio desde que eu tinha, sei lá, 22 anos de idade. Faz bastante tempo que eu faço esse ultrassom. Sempre bom anualmente a gente fazer os nossos exames. É chato, eu odeio fazer exame, eu odeio o ambiente. Ai, gente, sabe, ficar tirando sangue, ficar fazendo aqueles exames desconfortáveis, mas a gente tem que fazer. Previna também, não só com isso, se alimente bem, faça exercícios, não deixe essa parte de lado. Você precisa habitar em um corpo saudável, ter saúde para viver, para acordar bem, para fazer as coisas que você gosta, para descobrir quais são as suas paixões, para viajar, para, sei lá, sentar na grama, ouvir os pássaros cantar. Não foi à toa que Deus criou esse lugar tão lindo que a gente mora e a gente não apreciar as coisas que ele criou, sabe? Eu sei que tem muita coisa ruim nos dias de hoje, tem muita coisa ruim às vezes que acontece na nossa vida, mas tem uma coisa que não sai da minha cabeça: a gente não pode deixar de apreciar as criações de Deus, sabe? De ouvir os pássaros, de ver os detalhes das flores. Quanto mais eu estudo sobre neurociência, mais eu vejo como Deus fez tudo tá conectado, sabe? Até mesmo se você colocar flores na sua casa, produz hormônios da alegria. Você acordar de manhã e assistir o nascer do sol ou assistir o pôr do sol regula o seu ciclo circadiano, que é o quanto você vai dormir bem à noite e acordar disposto e produzir os hormônios que deixam você mais feliz. Você tem noção? Isso foi Deus que criou. Quando você se sente estressado, sobrecarregado, você se sente ansiosa de tanta coisa ruim, você só precisa ir na grama, andar descalço, porque a natureza vai eliminar essas toxinas que te deixam mais estressado, mais ansioso, vai fazer você pensar com mais clareza, vai te deixar mais leve. Simplesmente colocar os pés na grama. Quando você abraça alguém que você ama muito, o seu corpo produz ocitocina. Comece a ver a vida de um outro ângulo e assim começar a cuidar mais de você mesma. Cuidar da sua mente, cuidar do seu corpo, se alimentar bem, beber água, fazer exercício. Sabe, para de ficar reclamando, fazer exercício, comer bem, por que eu não posso deixar de comer uma fritura, por que eu não posso, que saco ter que comer um vegetal. Sabe quem criou o vegetal? Sabe quem criou esses legumes que você reclama tanto? Essas frutas que você, sabe,
fala, ai, que saco, vou ter que comer isso aqui em vez de comer um negócio que vai te adoecer, que é cheio de industrializados e que faz mal para você, que vai te fazer ficar no hospital, vegetando. Você reclama daquilo que Deus criou, que é o que te dá saúde, que te dá, sabe, a alegria de viver. Faça nesse ano um ano que você vai cuidar mais de você mesmo, tá? Eu coloquei isso como meta no ano passado, de que eu ia cuidar mais da minha saúde, que foi algo que eu deixei de lado também por alguns anos, mas é algo que eu vou manter ainda mais esse ano. Após o susto que eu passei, vai ser algo que pra mim não tem negociação, sabe? Exercício físico pra mim é, além de uma obrigação, tem que ser um prazer a partir de agora. É minha obrigação sentir prazer em exercitar, em comer bem. Essa é a minha mensagem de hoje. Muito obrigada por ter acompanhado esse vídeo, esse período que foi um pouco difícil pra mim, mas eu quis vir trazer esse assunto para fazer vocês pensarem um pouquinho e talvez mudar a cabeça de alguém que precise, ou fazer você repensar em como você tem cuidado da sua saúde e talvez fazer você ligar agora mesmo para marcar uma consulta médica, tá bom? Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo, tchau!